Boa noite, meus irmãos. Que maravilha poder estar aqui nesta plateia maravilhosa. Sabemos que essa plateia não é feita apenas de espíritos encarnados, mas grande parte dessa plateia está os nossos amigos que já estão no plano espiritual, nossos familiares, nossos entes que tanto nos acompanham ao longo das nossas existências e que o desencarne não rompe os laços afetivos. E com certeza esses irmãos encontram através das ligações que ainda temos, né, com os irmãos aqui da Terra, a guarida em lugares como esse, né? Então nós somos pivô de trazer esses espíritos que estão conosco para reuniões como essa. E a gente sente um grande prazer quando esses irmãos conseguem vislumbrar, né, mesmo muitas vezes em lugares bem difíceis, um momento de paz, de amor, de carinho, né, sentimento de afeto que nós podemos nutrir. Na oração de Santo Agostinho, nossa irmã colocou muito bem, né, que ele, lá naquele tempo, né, já nos dizia que a morte não existe. Então, nós estamos aqui então contemplados não só com a presença física, mas em grande parte com esta plateia espiritual que nos assiste e que está conosco aqui também para receber tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigado a todos vocês. Eu faço parte de uma congregação espírita em Viamão, que é o Senol, nosso novo lar. É uma casa muito nova, começou há 3 anos atrás, tivemos o nosso aniversário semana passada, dia 15, completando 3 aninhos. Mas a nossa doutrina é maravilhosa, já está na minha vida há muito tempo, né? Eu nasci e me criei na espiritualidade. Meu pai trabalhou anos em um centro de Umbanda e eu e o meu irmão, né, crescemos batendo tambor, né, nos centros de Umbanda, conversando com preto velhos, com entidades, com a Mãe Maria. Enfim, essa espiritualidade está muito latente na nossa família e há alguns anos atrás eu sigo essa linha das orientações de Kardec, por encontrar dentro do Kardec o lado mais lógico para que a nossa crença possa se fazer desenvolver. Então, a doutrina espírita hoje, ela traz grandes respostas para as grandes perguntas que hoje nós estamos estudando os sentimentos, né? Mas as perguntas que a humanidade sempre fez para Deus ou para si mesmo, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? E principalmente na nossa trajetória atual, qual o meu propósito? Eu digo meu propósito porque começa no individual. Essa transição em ciclo no planeta, em curso no planeta, tão falada nos últimos tempos, né? Ela envolve a transformação do indivíduo, mas principalmente do grande coletivo. Então, quando nós pensamos nesta questão de humanidade, os grandes sábios da humanidade sempre nos ensinaram que nós separamos demais, né? Nós vivemos a tendência da separatividade. Helena Blavatsky, que era uma filósofa russa, já falava que a heresia maior da contemporaneidade ou da modernidade é a heresia da separatividade. E hoje nós vemos o que isso pode trazer de problemas, de processos regressivos para
a humanidade coletiva. Porque se queremos realmente viver um mundo melhor, ou vivenciar essa transformação neste planeta e chamar o planeta de mundo de regeneração, o primeiro passo é olhar para o ser humano, é olhar para o vizinho do lado, é olhar para a família, se está tudo organizado, né? Às vezes nós queremos resolver o problema da fome da Etiópia, que é muito triste, sem sombra de dúvida. Mas esquecemos de olhar para o lado direito, para o lado esquerdo. Não sabemos o nome do nosso vizinho, muitas vezes. Não sabemos os problemas que os nossos próprios familiares passam no seio do seu lar, porque não nos interessa. Então, o que é a heresia da separatividade que a Helena nos colocava é a individualidade que se torna egoísmo e torna então o ser humano sem humanidade. Por que é o ser humano sem humanidade? É o ser humano egoísta, que pensa apenas em si, no seu prazer, no seu benefício, no benefício do seu seio, da sua família. E o mundo, cada um por si e Deus por todos. Mas em uma sociedade regenerada, o que é para um, é para todos. Não é? Quanto mais evoluído o ser humano consegue ser, mais sensível ele é. Sensível ao sofrimento, sensível à dor, sensível a todos os desrespeitos que uma humanidade desumana é até uma expressão complicada, né? Uma desumanidade vivida por uma humanidade. Então, que não enxerga além do seu umbigo, não consegue ultrapassar o seu portão. Então, neste momento, estamos sendo convidados a enxergar os problemas que esta humanidade causou para si. A Terra vai ser obrigada a nos dar respostas do desregramento, do desequilíbrio e de tudo o que nós, a humanidade, plantamos para que ela nos responda de formas, muitas vezes, catastróficas. E não tem nada de errado nisso. Tá? Porque, na verdade, se nós chegarmos na beira de um precipício e quisermos pular, nenhuma deidade, divindade, espírito puro, seja o que for, vai nos impedir. Porque é uma lei justa do universo. Livre arbítrio. Então, no momento da plantação, ninguém tem o direito de intervir. Então, a humanidade planta o que quiser. Né? Mas tem uma outra lei que diz que a colheita é obrigatória. Esta não tem como modificar. Então, quando nós atiramos uma flecha, vamos pegar o alvo lá e nós vamos puxar a flecha. Quando a gente atirar, meus irmãos, não tem mais como segurar. O que é a flecha? Se não é as ações deliberadas. Deliberadas, porque eu digo, lógico, que nós temos todos os motivos do mundo para muitas vezes agir com emoções desequilibradas. Mas a flecha, ela vai ser atirada igual. Não é? Seja qual for a nossa intenção, nós vamos agir conforme a nossa vontade. E a colheita, então, ela passa a ser obrigatória para todos os seres do universo inteiro, porque são leis universais. Então, essa breve introdução
eu trago os irmãos à reflexão deste tema tão estudado nos últimos tempos, né? E eu faço uma homenagem aqui a esse irmão querido, Jason de Camargo, que deixou essa obra e muitas outras, mas nessa obra específica ele traz um estudo completo sobre o sentimento humano, a forma com que nós lidamos com as nossas emoções, com as nossas sensações e com os nossos sentimentos, que são coisas diferentes, né? Vamos tentar fazer algumas análises aqui para a gente conseguir entender. Eu vou usar uma frase aqui inicial de Gustavo Jung, né? Todos conhecem, né? Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo. Em nome de Cristo, tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. Fazer o bem, amar o próximo. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Já ouviram essa frase, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo. E precisa de esmola da minha bondade e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Aí derrubou completamente as nossas desculpas, né? Ou seja, a doutrina espírita é clara, é pedagógica, quando ela diz que nós somos responsáveis por toda a nossa existência. Porque damos respostas à vida diferente do que muitas vezes precisamos para então cavar abismos que muitas vezes não conseguimos sair sozinhos. O que a doutrina espírita está nos dizendo? É que nós lidamos com os acontecimentos da nossa vida de forma completamente equivocada. Que na maioria das vezes nós causamos mais situações complicadas na nossa vida porque não conseguimos compreender a pedagogia do sofrimento que ainda habita esse planeta. A pedagogia da dor. Velho ditado, né? A dor ensina a gemer. Ou seja, a dor tem um significado pedagógico na nossa vida. E ela precisa ser compreendida de uma forma que nós tiremos proveito disso. Por quê? É como passar por um ano letivo sem conseguir compreender as lições cruciais daquela matéria. Passar por um momento difícil da vida sem te causar um amadurecimento moral e espiritual e humano, é repetir de ano, meus irmãos. É ter que voltar e fazer novamente. Ser repetente. Por quê? Porque se a dor assola nesse momento a minha vida, lembrem da lei? Lembra da flecha? A flecha foi atirada por nós em algum momento, seja nessa vida que estamos vivendo agora, porque muitas causas são atuais, causas que nós deliberadamente provocamos. Querem algum exemplo para que exemplifique aqui esse momento? Doença física. Quais as causas
dos maiores problemas de saúde física no nosso mundo hoje. Tabagismo, estresse, falta de sono, falta de exercício físico. Até agora não estou aqui falando de vidas passadas, não. Não estou mencionando a vida que eu fiz lá, os escravos que eu fiz lá na Inquisição. Eu não estou falando que eu fui um soldado do Hitler. Eu estou falando que eu não sei viver. Eu não sei me alimentar. Eu produzo dentro de mim sabotagens que ao longo da minha vida vão me trazer problemas. Agora, para que a gente comece a ter consciência disso, nós precisamos, primeiramente, ser corajosos. Compreender que realmente somos responsáveis pela nossa existência. Compreender, aí, vamos lá no início da nossa palestra, o propósito. Qual o nosso propósito? Será que estamos aqui nesse mundo para perpetuar a espécie? É interessante, né? Progredir materialmente? Construir casas, prédios, arranha-céus? Qual o propósito? Isso é legal? É legal. Propósito científico? Tudo isso faz parte. Mas qual o verdadeiro propósito que estamos aqui? O que todas as coisas materiais deveriam proporcionar ao homem? Evolução moral. Sem a moral, tudo que conquistamos vai servir muitas vezes de arma, perigo contra nós mesmos, ou seja, contra a própria humanidade. E o exemplo está na indústria armamentista. Não é? Hoje nós estamos com mais de 10 países em guerra no nosso orbe, produzindo riqueza para uns e catástrofe para outros. Não é assim? A maior indústria, uma das maiores na face da Terra, é a armamentista. Aí eu pergunto para os meus irmãos, mundo regenerado precisa de tantas armas assim para se defender? Se defender de quem? Então, meus irmãos, o análise é mais complexo. Deixa eu passar aqui. Eu estou meio atrapalhadinho aqui. Vamos para o nosso tema. Qual a diferença entre sentimentos e emoções? O Jason, ele fala claramente da importância de conhecer o que está aqui dentro de nós. Esse complexo, não apenas corpo físico, né? Que já é bem complexo mesmo, né? O corpo físico é maravilhoso. Nós estamos aqui, todos nós, sentadinhos, respirando, conversando. Estamos com os nossos sentidos todos trabalhando sem movermos um pensamento apenas para que isso aconteça. Não é mesmo? Estamos respirando, estamos nos movendo, estou aqui em pé, equilibrado. Que maravilha! A máquina humana é perfeita. Agora, quem é que equilibra tudo isso? Já pararam para pensar? Como se faz esses mecanismos naturais agirem tão perfeitamente dentro de nós? O subconsciente. Se nós pegar 100% do nosso cérebro, 95% é subconsciente. Ou seja, nós não interagimos.
5% é o nosso consciente. É aonde a gente ainda tenta fazer a nossa vontade. 95%, a nossa máquina, porque o cérebro é uma máquina, como um computador, que é impulsionado por um ser além da matéria, ou seja, a consciência, o espírito. Não é mesmo? Então, se nós analisar que o espírito, ele se apodera dessa máquina e faz com que todas esses equipamentos trabalhem corretamente, nós temos então uma força além da matéria. E nós sabemos disso porque quando o espírito se afasta do corpo, esse corpo morre. Ele não tem mais esta função, né? Inteligente, bonita, jovem, enfim, não tem. Ele desaparece. Não é mesmo? Então, pensando em tudo isso, temos ou não temos que dar valor àquilo que não perece, àquilo que a traça não come? Não é? E o que são esses valores? São os valores do espírito. Os valores que nós vamos levar daqui quando desencarnarmos. Quando esse corpo findar, nós continuaremos. Como o nosso Santo Agostinho nos colocou, a morte não existe. Sentimentos são estados afetivos produzidos por diversos fenômenos da vida intelectual ou moral. Podem resultar de percepções sensoriais ou representações mentais. Constituem espécie de emoções mais suaves, delicadas e de maior duração. Sentimentos representam formas estáveis que sucedem às formas agudas e violentas das emoções. Então, os sentimentos são, na verdade, o que é mais perene em nós. A alegria, o estado de espírito pacífico, né? Os sentimentos, eles não são imediatistas. As emoções já é diferente. As emoções, elas são rasas. Nós vamos ver num exemplo aqui que eu trouxe. Emoções, palavra originada do latim emovere, onde significa agitado ou chateado. Olha o que diz aqui o latim sobre emoções. Então, é algo superficial, né? Só que eu pergunto para os meus irmãos, quantas vezes nós somos, muitas vezes, tocados, às vezes arrebatados por emoções? Ou seja, vamos reagir a alguma coisa através de emoções pueris, que muitas vezes não é nem o que a gente acha, mas a gente age no impulso. Ofende, briga, sai do trilho. Um exemplo que eu uso aqui corriqueiramente, né? Eu tô vendo o meu time de futebol jogar no domingo, aí simplesmente lá dá um gol pro adversário, eu pego meu copo de cerveja, jogo na televisão, porque o meu time perdeu. Ou seja, emoções. Tá? Fui, naquele momento, impulsionado por um sentimento que está por trás disso. Qual o sentimento que me impulsionou? Raiva. Tá? Ciúme. E outros, né? Vamos ver aqui nos nossos exemplos que a gente traz. Deixa eu trazer todos aqui, senão eu fico apertando. Maria está com raiva. Raiva o que é? Emoção. Motivo da raiva da Maria? Ciúmes. Ou seja, a Maria, se tu olhar para ela, o estado
encolerizado dela vai nos dizer que ela está encolerizada, né? Ou ela está com raiva. Mas o verdadeiro sentimento dela não é a raiva, é o ciúme. Então, o que é o ciúme? É o sentimento perene. É esse que é complicado. É esse que não muda. Por quê? Os impulsos, eles mudam a qualquer momento. A gente vai falar dançando conforme a música. Ora eu estou bem, eu saio de casa maravilhoso de manhã, né? Tomo meu banho, tomo meu café, pego meu carro. Primeira sinaleira, vem um irmão e se atravessa na frente. Eu simplesmente mudei o meu estado. Viram como é que é? Ondas. Ora aqui embaixo, ora lá em cima. Então as sensações, elas são flutuantes, volúveis. Sentimento é o quê? Perene. Sentimento é a nutrição que nós precisamos dar às nossas emoções. Não é? Agora, nutrir emoções negativas. O que nos causa? Sentimentos negativos. Que é o caso das depressões patológicas, que muitas vezes levam até ao próprio suicídio. Então, olha o perigo das emoções desequilibradas que são nutridas. Então, emoções desequilibradas, nutridas, doença física, mental ou espiritual. Ao contrário disso, nutrição de emoções boas. O que causa? Serenidade, tranquilidade, amorosidade. Não é? Agora, nós sabemos que nós não somos alegres o tempo todo. O nosso espírito, ele é volúvel. Ele precisa ser maleável. Por quê? Meus irmãos, se nós entrarmos dentro de um hospital hoje, onde tem milhares de pessoas doentes, nós vamos naturalmente baixar o nosso tônus vibratório, porque isso faz parte do espírito. Nós não vamos conseguir estar vibrando em alta em uma comunidade problemática, por exemplo. Mesmo sendo espíritos puros. Ou seja, falei no início da palestra que quanto mais evoluídos nós somos, mais suscetível ao sofrimento nós somos. Ou seja, mais o sofrimento nos atinge, nos toca. Porque se somos endurecidos sentimentalmente, tudo está tranquilo. Ou seja, a gente passa por um monte de coisa e não nos afeta. Agora, isso é bom? Pergunto para os meus irmãos, é bom uma humanidade que passa na rua por um irmão jogado sem sentir dor? Já imaginaram o Cristo passar por alguém na rua jogado, com frio, com fome e não sentir dor? Enquanto a humanidade tiver essa postura, nada se transforma, meus irmãos. O que transforma é essa dor. É essa dor que nos indigna e faz com que a gente faça alguma coisa. Para que a gente mude paradigmas. Para que a gente tente até o fim melhorar o nosso todo. Porque mundo regenerado é aquele que toda a sua população está assistida. Não apenas o bairro abastado. Não é assim? Vocês são espíritas aqui, já estudaram muitas obras espíritas. Já imaginaram o nosso lar com o seu governo lá no seu palácio, vivendo no bom e do melhor, e as suas vilinhas lá, ali, sendo jogadas para escantilho? Não, né? Por quê? Porque uma humanidade que tem responsabilidade social pensa no todo. Então, se é bom para mim, tem que ser bom para todos que vocês estão aqui. Porque senão, isso é orgulho, é vaidade, é egoísmo. E egoísmo precisa cair da face da terra. É a única forma
de nós mudarmos essa frequência, né? O que conta na transição planetária, né? Quando a gente fala em transição planetária? Estamos vivendo em um mundo de expiação e provas. Por quê? Porque a soma dos pensamentos planetários são mais negativos do que positivos. Ah, todo mundo é ruim então, irmão Cláudio? Não é isso que eu estou falando. A soma dos pensamentos, ou seja, daquilo que nós jogamos na atmosfera física, através dos nossos processos que vivemos, ou seja, o nosso pensamento, nós formamos então o grau de evolução do lugar onde estamos. Quando a maioria de nós pensarmos melhor, com mais qualidade, ou seja, quando nos alimentarmos melhor, seja de comida, de bebida ou de intelecto, quando nós aproveitarmos mais o nosso tempo para coisas saudáveis a nós e aos outros, nós aos poucos iremos subir o nosso tônus vibratório. Vamos subir a nossa frequência. Então, se eu estou aqui na frequência negativa, eu começo a mudar, começo a subir o meu tônus vibratório, até criar sentimentos reais, não apenas impulsos, mas sentimentos reais de clareza espiritual, ou seja, de ascensão de consciência. O que é ascensão de consciência? É aquele camarada que sabe o seu papel na sociedade. Ele sabe que ele sair ali na rua e pegar o lixo que ele produziu na casa dele e jogar lá no meio da rua, que isso é errado. Ele vai não fazer isso. E em todas as áreas da sua vida, ele vai se policiar e vai viver melhor. Então, com isso, ele aumenta o seu nível de pensamento. Ele aumenta a sua capacidade de colaboração nesta grande transição. Então, veja como é interessante a educação familiar. Quando nós estamos aqui nos nossos centros espíritas, falando paulatinamente sobre o Evangelho no Lar, é isso que nós queremos. É isso que os espíritos evoluídos querem de nós. Que nós, cada vez mais, possamos retirar esta couraça que ainda temos, para que a luz que está dentro de nós emerja. Porque está provado que nós somos luz. O ser humano é luz. O Espírito Altíssimo que habita esse corpo e cada corpo que aqui está é divino. É pura luz. Ao longo das nossas existências, nós vamos ofuscando através destes sentimentos de baixo calão. Irmão Cláudio, mas é difícil viver essa vida aonde a gente tem tanta maldade, tanto vício, tanto crime, tanto isso, tanto aquilo. Aí nós vamos sentar e nós vamos fazer as listinhas de tanta bondade que há no mundo que os irmãos muitas vezes não conseguem compreender. Nós vamos valorizar aquele médico que trabalha às vezes 18 horas em um plantão, salvando vidas. Nós vamos pensar em quantos abnegados seres deixam rastros de bondade em todas as suas existências, muitas vezes. Agora, o mal, ele é falastrão, né? Ele se aproveita das fraquezas humanas, dos nossos próprios vícios e apegos, para produzir os efeitos na família, tirando assim a credibilidade que nós precisamos ter na divindade superior. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, na introdução está lá: o Cristo e sua pleiade de espíritos superiores regem, quer dizer, como se fosse um maestro, a construção e a manutenção deste planeta.
O que quer dizer isso, meus irmãos? Que a Terra, ela tem comando. E o comando da Terra não é da treva. Muito pelo contrário. A treva tem dia contado na Terra. Nós sabemos disso. Então, se nós perdermos a credibilidade nestes seres co-criadores deste planeta e nesta luz que está dentro de nós, aí sim, aí nós vamos ser presas fáceis para aqueles que não querem que a Terra se transforme. Para aqueles que trabalham incansavelmente para manter ainda apegado os nossos irmãos planetários nestas coisas tão pueris, passageiras, que são os prazeres mundanos, que são os apegos materiais, que são os vícios, que são tudo que tira o ser humano do caminho do Criador. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala sobre as leis morais, existe uma lei chamada Lei de Sociedade, aonde Kardec vai nos ensinar como viver e conviver. Viver e conviver é diferente de sobreviver. Porque sobreviver, todos os seres sobrevivem, né? Os animais sobrevivem. Agora, conviver é uma arte. Porque existe uma diferença grande, né? De apenas passarmos por uma existência física ou contribuirmos nesta mesma existência com o nosso propósito. Ou seja, assumir a responsabilidade por que estamos aqui. E começa onde? Aonde eu estou. Aonde o meu braço alcança. Primeiramente, na família imediata. Depois, então, se tivermos condições, ou seja, se as coisas estiverem organizadas à nossa volta, né, nós podemos dar passos maiores, ajudar outras famílias, ajudar outras instituições, fazer o mundo crescer, enfim. Mas o primeiro passo de cada um de nós começa em nós. A organização da nossa vida íntima, das nossas emoções, do nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, para que tenhamos subsídios para auxiliar, para colocar no trilho aqueles familiares que estão perdidos, que estão no vício, que estão no crime, que estão, enfim, desequilibrados. E se nós pensarmos assim, meus irmãos, e cada um fazer a sua parte, tenho certeza que a Terra será um lugar de paz, né? Como as grandes escrituras já nos colocaram, né? Como é que está o meu tempo? Encerrando? Então, meus irmãos, infinita é a nossa jornada, né? Somos todos seres espirituais, né? Então aqui, esta passagem pela vida física é uma experiência muito importante para todos nós. Mas se nós pararmos para pensar, o que é uma vida de 70 anos, 80 anos, 100 anos? Hoje, né, a ciência está produzindo qualidade de vida, né? Então, o que é 100 anos para a eternidade? É menos que um piscar de olhos, não é mesmo? Então, às vezes, temos algumas dificuldades no caminho, temos provações que precisamos passar e muitas vezes não compreendemos o porquê estas coisas acontecem conosco. Mas lembrem-se da eternidade, lembrem-se da vida futura que o Evangelho nos promete, né? Que o Cristo nos promete, para que a gente fique tranquilos. E conforme a oração da serenidade, né, que nos ensina a mudar aquilo que podemos mudar. Agora, aquilo que não está no nosso alcance mudar, temos que perseverar. Não é assim? E com Jesus no leme, os nossos problemas, ou seja, o fardo
com Jesus é leve. O que ele quer dizer com isso, né? É que nós vamos passar por uma estrada cheia de pedras e buracos. Como queremos passar? Na escuridão? A escuridão vai nos causar mais problemas, né? Vamos cair nas pedras, vamos cair nos abismos. Agora, se nós tivermos um holofote, uma luz enorme, iluminando essa estrada, não é mais fácil para nós? Esse é o sentido do Evangelho na Terra. É esse clarão que vai iluminar as nossas provações, que vai iluminar a nossa estrada, para que a gente dê passos firmes. Mas o Cristo não vai tirar a estrada de ninguém. Ele não vai afastar as pedras, ele não vai tirar o abismo, mas ele vai iluminar. E nós vamos saber aonde estamos pisando com compreensão, porque Deus está com todos nós. Muito obrigado, meus irmãos.